Olá, aluno, tudo bem com você? Hoje nós vamos iniciar mais uma semana de atividades, a semana 9. Então, pegue o seu caderno, o seu lápis, a sua atividade e vamos começar. Bom, então aqui está o cabeçalho. Coloque o seu nome se você imprimiu a atividade. Se você não imprimiu, coloque o seu nome na folha do caderno e a data de hoje. Hoje é dia 3 de maio de 2021. Então, nós iniciamos o novo mês no sábado, foi dia 1º. Ontem, domingo, foi dia 2 e hoje é dia 3 de maio de 2021. E maio é o mês 5, tá bom? Então, hoje nós temos a nossa atividade de segunda-feira, que é de português. Vamos começar? Então, na atividade de português, a número 1 fala assim: observe o alfabeto abaixo. Então, ali tem o alfabeto completo, está em ordem, na ordem alfabética. Então, vamos fazer a leitura? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Então, esse é o nosso alfabeto. Agora, vamos ver o que a atividade pede que a gente faça. 2. Reescreva somente as vogais. Então, você vai olhar aí na sua folhinha o alfabeto e você vai observar quais são as vogais e vai escrever dentro dos quadradinhos. Então, nós sabemos que são 5 vogais, certo? Então, quais são as vogais? Vocês vão escrever dentro dos quadradinhos, tá bom? Aqui na atividade número 3 fala assim: agora reescreva somente as consoantes. Então, você vai observar o seu alfabeto. Primeiro, você vai escrever as vogais e depois as consoantes. Então, vamos lá. Você já sabe o que você escreveu aí nas vogais, não sabe? Para ficar mais fácil, pega um lápis de cor e pinta as vogais lá no alfabeto. Todas as outras letrinhas que sobrarem sem pintar são as consoantes. E aí você vai colocar dentro desses quadrinhos, que a Pro está mostrando para vocês, mas na ordem. Então, é na ordem que está lá, ordem alfabética. Então, você só vai tirar as vogais. Você só vai escrever aqui as consoantes, mas na ordem, tá bom? Depois, nós temos a atividade 4, que fala assim: forme palavras seguindo as setas e depois circule o nome da figura em destaque. Então, como que nós vamos fazer essa atividade? Primeiro, vamos começar do lado esquerdo, que é esse lado aqui, ó. Então, aqui dentro dessa nuvenzinha tem uma sílaba, não tem? A letra M com a letra A forma a sílaba ma, certo? Agora, nós vamos seguir a setinha que tá aqui, ó, e vamos juntar com essas outras sílabas e formar uma palavra. Então, aqui tem outra sílaba, ó, a sílaba K, que é o C com o A, e a sílaba, ó, tem a letra C e a letra O. C com o, co, certo? Então, nós temos a sílaba K e a sílaba co. Se nós juntarmos com a primeira sílaba que está ali em destaque, que é a sílaba ma, como que vai ficar essa palavra? Vai ficar ma, ca, co, certo? Macaco.
Então, já que você descobriu a palavra, você vai escrever aqui na linha, ó, nessa linha aqui, que a Pro tá passando de vermelho. Então, você vai escrever a palavra que você formou. Que palavra foi? Macaco. Mas aqui nós temos outras duas setinhas com outras duas sílabas. Então, agora você vai juntar a sílaba ma novamente com a sílaba to. E aí você vai descobrir qual palavra que a gente forma. E depois você vai vir para essa última setinha aqui, ó. E você vai juntar a sílaba ma com a sílaba pá, que é o P e o A, certo? E aí você vai formar uma nova palavra. Depois que você formar as 3 palavras e escrever aqui na linha, o que a atividade pede para fazer? Circular o nome da figura. Então, por exemplo, qual figura é essa aqui que a Pro está circulando? Ó? Não é a figura do macaco? Então, dessas 3 palavras que você formou, uma era a palavra macaco. Então, você vai achar essa palavra e vai circular, somente essa, tá? Depois, você vai vir para esse outro lado aqui, ó, onde tem o desenho da moto. E você vai fazer a mesma coisa que do outro lado. Só que eu não vou ler, tá? As sílabas para vocês, para que vocês façam sozinhos, tá bom? Se não souber alguma coisa, pode deixar em branco ou pode fazer do jeito que você souber, mesmo que tenha algum errinho, tá bom? Então, vamos continuar a atividade. Bom, agora nós vamos fazer uma atividade no livro. Então, pode pegar o seu livro de português e abrir lá na página 45. Ó, aqui no slide a Pro tá mostrando a página. Então, aqui, ó, 45 é o número 4 e o número 5. Encontra aí no seu livro. E fala assim: você sabia que existem palavras que já escrevemos no plural? Você já sabia disso ou não? Nós tivemos atividade na semana passada falando um pouquinho do plural e do singular. Então, quando nós falamos de uma coisa, nós estamos falando no singular. Quando nós falamos de mais de uma coisa, é plural. Então, por exemplo, um doce está no singular. 2 doces está no plural. Lembram? Então, hoje nós vamos descobrir mais um pouquinho sobre isso. Então, na atividade 5, lá na página 45 do livro de português, fala assim: leia as palavras. Aí, aqui, ó, nós temos o desenho de um lápis e dentro do quadrinho nós temos a palavra lápis, certo? Então, tá aqui, ó, lápis. Tem a sílaba lá. E a última sílaba é a pis, que é o P, o I e o S. Então, essa palavra, ela tem o S no final, igual as palavras que a gente escreve no plural. Então, fala assim, ó, lápis, com S no final. Mas quando falamos lápis, nós estamos falando de mais de um ou de um só? Aqui no desenho só mostra um, certo? Nós temos um lápis, mas essa palavra já é escrita no plural. Vamos ver outro exemplo? Aqui, ó, nós temos o desenho do ônibus e aqui dentro do quadrinho está escrita a palavra. Então, está assim, ônibus. Termina com S de novo. Então, a palavra já é escrita no plural, mas nós estamos falando apenas de uma coisa. Porque quando a gente fala assim, ônibus, nós estamos falando de um ônibus, certo? E essa palavra tem um S no final, já é escrita no plural. Então, agora vamos fazer alguns exercícios relacionados. Então, aqui no exercício A, fala assim, ó. Pinte a letra
final de cada uma delas. Então, você vai voltar lá nos quadrinhos que estão embaixo das figuras e você vai pintar a letra final das duas figuras. Qual é a letra final? A letra que termina. Então, é a última letra de cada palavra, certo? Então, você vai pintar somente a última letra. Na atividade B, é uma pergunta. Fala assim: essas palavras indicam mais de um? Sim ou não? Então, você vai responder de acordo com aquilo que você entendeu, tá bom? Depois, nós vamos continuar as atividades na página. Tem a atividade 6, que fala assim, ó. Essa daqui, ó, é a atividade 6, que a Pro tá fazendo uma setinha. 6. Marque um X nas palavras que terminam com a letra S e indicam mais de um. Então, aqui tem várias palavras, certo? Vocês vão fazer a leitura das palavras. Eu vou fazer a leitura somente de duas. Aí, nas opções, tem a palavra pires. Pires é aquele pratinho que fica embaixo da xícara, quando a gente vai tomar café. Quando a Pro escreve a palavra pires, tem o S no final, então é uma palavra no plural. Mas a palavra pires indica mais de um ou somente um elemento? Se ela indicar mais de um, você vai fazer um xizinho. Se não, você vai deixar em branco. Então, quando eu falo assim, aonde está o pires? Eu estou falando de um pires ou mais de um? De um, né? Então, eu não vou marcar esse quadradinho. Agora, por exemplo, tem também aí a palavra tatus. Quando eu falo assim, eu vi um tatu, eu estou falando no plural ou no singular? No singular, né? Porque um tatu só indica um. Agora, se eu falar assim, eu vi 2 tatus, eu estou falando de um ou de mais de um? Mais de um, né? Então, eu vou vir aqui na palavra tatus e vou fazer um xizinho, certo? Mas temos outras palavras, então vocês vão ter que ler as palavras, tentem ler sozinhos. Se de tudo não conseguir, pode pedir para um familiar ler as palavras para vocês, tá? Mas vocês vão tentar entender e descobrir se trata de um ou mais de um elemento. Vocês só vão marcar um X nas palavras que indicam mais de um elemento, tá? Bom, depois disso, nós temos aqui a atividade de número 7. A atividade de número 7 fala assim: marque um X nas palavras que estão no singular, isto é, aquelas que indicam um elemento. Então, novamente, vocês vão fazer a leitura e aí vocês vão descobrir, vão observar bem para descobrir quais palavras estão no singular. Então, lembram o que a Pro falou na outra atividade? Quando a Pro fala assim, um doce, singular. 2 doces, plural. Então, vocês vão ler todas essas palavras e vão fazer um X somente nos quadrinhos, aonde as palavras estão no singular. As palavras indicam um elemento, tá? Outra coisa que eu também não falei é que tanto na atividade 6 quanto na atividade 7, vocês podem marcar quantos xizinhos quiserem, estiver correto, tá? Não é só uma resposta correta, tem mais de uma resposta correta. Então, você vai marcar um xizinho em um quadrinho, no outro quadrinho, se tiver certo, você vai marcar também, tá bom? Quantos precisarem. Bom, e aqui por último tem o esquema, lembra que a Pro fala que sempre vai aparecer esses esqueminhas no livro? Esse esqueminha serve para organizar o que nós estudamos. Então, aqui nós estudamos singular e plural, nós
percebemos que o singular indica um elemento, por exemplo, o gato e o tênis, é somente um, e o plural indica mais de um elemento, por exemplo, os gatos, os tênis, certo? Então, por hoje é só. Não esqueça de enviar a sua devolutiva no e-mail da Pro, tá bom? Muito obrigada pela atenção e até a próxima atividade. Beijinhos!